Olá senhores, bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje tem mais um relato impressionante aí de uma seguidora da Laura Carpes, grande sucesso. E embora o relato aí apresente algumas inconsistências, o cara que é citado no vídeo agiu de uma forma bastante educada até se for ver, mas mesmo assim ele vai ser duramente criticado porque o cara não tem o direito de supostamente convidar uma pessoa pra ir na casa dele e depois nem dar atenção direito pra ela. É claro que isso jamais aconteceria se a pessoa se certificasse antes se o cara realmente tá afim de receber visita, mas pra Laura Carpes e pra seguidora misteriosa isso não importa nada. Você vai ver que tem até o áudio do cara explicando o porquê que ele não quer ficar com a guerreira no final de semana inteiro, e é exatamente isso que vamos ver a partir de agora. Os homens não se colocam em situações desconfortáveis para deixar a mulher confortável. Vamos lá? Eu acho muito interessante como a maioria dos homens realmente eles se priorizam, né? Eles priorizam a vontade momentânea deles, independente se aquilo vai ser um pouco constrangedor, se aquilo vai deixar um clima ruim na relação, para eles não importa. O que importa é a sua própria vontade naquele momento. A história de hoje é a seguinte: o cara me convidou para passar o final de semana e me expulsou da casa dele. Ela me contou que já tinha ficado com esse cara meses atrás, só que eles moram em estados diferentes. Então eles passaram um tempo conversando e pensando como eles poderiam se encontrar de novo. Ela iria à cidade dele a trabalho, então ela pensou, tá, então nesse momento a gente já pode se encontrar. Iríamos ficar juntos na casa dele de sexta à noite até segunda de manhã. Então sexta ela foi, eles ficaram, tudo certo, tomaram uns drinks e tal, aquela coisa toda. Ele ia trabalhar no sábado pela manhã. Então ela ia pra praia, ela ia curtir ali o dia dela enquanto ele tava trabalhando e depois eles iam se encontrar de novo. Até que eu acordo no sábado de manhã e ele me expulsa educadamente da casa dele, na maior cara de pau. Segue o áudio. Aqui, outra coisa. Meu, não me xinga não. Mas vamos lá, eu vou ser franco com você aqui. O evento vai ter umas... Ela falou que tem umas 4h30, 5 horas. Até eu chegar aí, nem sei que horas que eu vou chegar. Então, assim, eu tô pensando aqui no seguinte, qualquer coisa de você ir pra um hotel, eu pago o hotel pra você ficar. Porque, assim, né, você não tem nada a ver com isso, né? Eu tô cheio de compromisso aqui, cheio de coisa pra poder fazer. Eu não quero atrasar a sua vida aí. E eu também não quero atrasar a minha no sentido de quê? Porque eu sei que com você aí eu não vou render nada. Eu tenho um monte de coisa pra poder fazer. E eu sei que se você, com você aí eu não vou render nada. Eu achei que eu não fui. Eu achei, né? Porque como eu tô no início também, eu não sei, né? Eu não sabia que eu ia ter esse monte de coisa. Eu tô cheio de coisa pra poder fazer. Eu vou estar bem enrolado, vou chegar em casa hoje bem cansado, eu só vou querer descansar. E quando tem gente em casa, acaba que eu perco um pouco a privacidade, né? Tento ajudar, e ajudar não, né? Ficar com a pessoa e tal, que seja família, que seja amigo. Eu tento dar atenção, né? Ser o mais receptível possível. Mas como eu tô bem enrolado esse final de semana, eu sei que eu vou me atolar todo de coisa aqui, entendeu? E aí eu pensei em fazer o quê? Da gente, tipo assim, por exemplo, amanhã, consegui adiantar a rota aqui, eu falo, vamos fazer uma coisa e tal, que eu tô tranquilo. Se não, eu me conheço, aí depois eu vou me bananar todo, vou ficar todo atolado de coisa, entendeu? Eu sei que eu vou chegar em casa hoje, eu vou querer descansar, e você vai querer fazer alguma coisa, aí nisso eu vou querer fazer uma coisa pra poder fazer com você e tal, enfim. Pra mim, o cara pareceu bastante educado até. Quando o cara fala de forma clara que ele tem coisa pra fazer e precisa ficar sozinho e além de tudo ainda se oferece pra pagar o hotel da guerreira, quem faria isso hoje em dia? E mesmo assim, a Laura Carpes aí do vídeo vai falar que isso é um absurdo. Que o cara só pensa no bem-estar dele e não leva em consideração se o que ele tá fazendo é uma coisa chata ou não, igual ela disse ali no começo do vídeo. E eu não concordo. Parece que a grande Laura Carpes, mais uma vez aí, tá fazendo o seu papel com maestria, que é passar pano pra todas as senhoras que mandam histórias pra ela, mesmo se essas pessoas aí estiverem erradas. No começo do vídeo, ela disse que foi o cara que convidou essa pessoa pra ir ficar na casa dele, e como ela ia viajar a trabalho pra essa cidade, os dois combinaram de se encontrar. Mas a primeira coisa é a seguinte: será que foi o cara que convidou mesmo e falou pra ela, pode vir que a gente vai curtir, passar o final de semana inteiro junto e você vai ficar de segunda até sexta-feira empacada aqui na minha casa? Será que foi isso que o cara falou? Ou de repente o cara só disse alguma coisa ali por educação e a pessoa já interpretou errado? Porque é raro, mas acontece sempre, né? Pro cara convidar uma pessoa pra ficar sexta, sábado, domingo e segunda na casa dele, tem que ser alguém que ele é afim de verdade. E não tá parecendo que é o caso. Existe até um termo que é utilizado pra isso, que é quando a pessoa faz a marmita pra outra. Eu acho um negócio meio pejorativo quando você fala desse jeito, mas a gente sabe o que significa. O pessoal costuma falar isso quando uma das partes, geralmente a senhora, se disponibiliza a sair com o cara, que ela não tem relacionamento sério, e parte dela ir até o local do cara, dormir lá, fazer tudo o que tem que fazer e imediatamente após a conclusão do ato,
A madame já bate em retirada, geralmente parte dela também tem que pagar o Uber e tudo mais, porque nesses casos o cara não faz muita questão de sair com a pessoa e tem que partir dela toda essa parte logística. E nesse caso, eu acho que faltou a pessoa que foi até a casa do cara se certificar se realmente o cara tava afim de verdade, porque se não for o caso e ela queria ficar de segunda a sexta lá, a partir do momento que os dois fizeram ali o que tinha que fazer na sexta mesmo, o cara já se sentiu incomodado com a presença da pessoa. É muito tempo pra você ficar com alguém que você não tem interesse em ter uma relação de verdade. E nesse caso, o que sobra pro cara? Ou ele fala a verdade pra ela, ou ele fica jogando indireta, que eu acho que isso nem é coisa de homem, não ser direto naquilo que quer comunicar pra outra pessoa, ou ele simplesmente trataria ela mal de qualquer jeito pra ver se ela se toca e fosse embora sem ele precisar falar. E se as alternativas forem essas, essa aí do cara ser sincero e ainda se dispor a pagar o hotel pra ela, eu acho que é a menos pior. A guerreira queria o quê? Fala pra mim. Que ele esfregasse a dura realidade na cara dela? Que ele só tem interesse em ter relação casual com ela mesmo e de vez em quando? Será que ela não ia se sentir desgostosa? Porque essa realidade é dura demais pra algumas, né? Se fosse eu, que fosse passar o final de semana na casa de uma senhora aí, que eu fiquei casualmente 1 ou 2 vezes, eu percebesse que ela não queria que eu ficasse, eu que ia dar o ghost imediatamente. Fazer o quê? Exigir explicações não vai adiantar nada, porque se você for querer que a pessoa te explica o porquê que ela não quer que você fique lá, eu acho que vai ser uma situação mais desagradável ainda, e é por isso que eu acho que não é aconselhável a pessoa se entregar desse jeito. Ou você tem um relacionamento sério com alguém e vai passar o final de semana na casa dela já sabendo que o cara não vai te dar o ghost depois de vocês terem uma interação, ou é melhor a pessoa se preservar um pouco, porque eu me sentiria extremamente envergonhado se eu tivesse no ambiente e a outra pessoa ficasse me tratando como se eu fosse um inconveniente lá dentro da casa dela. Eu acho que esse é um risco que toda pessoa que bate no peito e fala: ai não, eu sou independente, não preciso de homem pra nada, e se eu quiser ficar com um cara aleatório aí casualmente eu fico e chupa Brasil. E beleza, é exatamente isso mesmo, chupa Brasil. Mas nada garante que o cara vai valorizar esse tipo de atitude. Pode ter alguns que valorizem, mas podem ter outros também que, pelo fato de não ter um relacionamento sério com essa pessoa, não ache tão interessante essa postura e chupa Brasil também. E aí, o cara não tem o direito de ter a opinião dele? Isso aí é tanto pros homens quanto pras mulheres. Tudo que é fácil demais não é valorizado. Se um cara tá afim de uma pessoa também e só parte dele querer encontrar ela, marcar de sair, fazer alguma coisa, mandar mensagem e tudo, você acha que essa pessoa vai valorizar o cara porque ele tá fácil demais? Geralmente o que acontece é o contrário. Mas pra Laura Carpes não, o cara tá errado sim e não importa nada, porque o papel dela é esse, sempre defender as senhoras que mandam as histórias pra ela, porque a expectativa das pessoas que mandam a história é justamente essa, que alguém defenda elas do cafajeste que só se aproveitou da situação e ghost depois. Você acha que se a Laura Carpes esfregasse a dura realidade na cara das pessoas que mandam as histórias, você acha que as pessoas iam continuar mandando as histórias? Talvez, nunca saberemos, só que o mais impressionante é que essa história ainda tem uma parte final. Tente não se impressionar com o plot twist da seguidora misteriosa. A nível de curiosidade, eu perguntei pra ela: tá, e aí, tu foi pra um hotel? E ela me respondeu. Na hora que eu ouvi o áudio, já estava colocando o biquíni, porque ela ia pra praia pra depois se encontrar com ele. Eu simplesmente deitei na cama e fiquei pensando no que fazer. Ela falou que pegou uma pousada, acho que em outra cidade, talvez na cidade do lado. Não respondi ele nunca mais. Chegamos lá e fui à praia sozinha. E no fim das contas, arrumei outro que passou o final de semana todo comigo. Ai, gente, ela também não passou mal, não. Peguei a pousada só pra ir tomar banho e trocar de roupa. No caso, ela não aceitou que ele pagasse o hotel ou a pousada, e eu confesso que eu faria a mesma coisa. Eu jamais ia aceitar, eu ia pegar minhas coisinhas e nunca mais ia responder. Saiu com outro cara? Forte e decidida, então. Quer dizer que ela não se deixou abater pelo ghost que o cara deu e conseguiu arrumar outro aleatoriamente assim com uma facilidade impressionante. Eu acho que se fosse o contrário, dificilmente um homem teria tanta facilidade assim pra arrumar uma parceira numa cidade que ele nem conhece com essa facilidade toda, senhores, a não ser, é claro, que o cara seja muito. Já no caso da seguidora da Laura Carpes, eu acho que ela ficou com a sensação que conseguiu dar a volta por cima e embora ela nem tenha respondido o cara que deu o ghost, mas mentalmente ela esfregou na cara dele que ela não precisa de homem pra nada e ela aprovou isso ficando com outro cara? É isso mesmo que eu entendi? Ou de repente ela nem tava tão afim assim, mas esse cara aleatório que chegou era tão atraente e a química rolou de uma tal maneira que ela resolveu se entregar ali mesmo? E será que ela se sentiu valorizada depois disso? Será que o cara aleatório que ela ficou depois continuou mantendo contato com ela depois desse relacionamento casual? Ou foi só mais um pro currículo da diva? Talvez nunca saberemos. E
Dito isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. E caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante. E caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se ao Marmita Prochaska Júnior. Pessoas que nem tem um relacionamento sério com o cara, mas mesmo assim resolve passar o final de semana inteiro na casa dele porque ela acha que vai ser valorizado fazendo isso. Infelizmente ela percebeu da pior forma que houve aqui, porque o cara gostaria que ela fosse embora e só de raiva ela resolve ficar com o primeiro bolivariano desbeiçado emocionalmente do Santos no nosso clube de membros para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face que chama Hackeando a Matrix e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!